15 de outubro, dia do professor, o profissional que nos ensina a ler, a escrever e que caminha passo a passo junto com a gente. Esse profissional, às vezes, tem dupla ou tripla jornada e é sobre isso que a gente vai conversar com a Lucinéia, ela que também foi minha professora. Lucinéia, como é que é essa vida tripla de professor? Que além de trabalhar na escola, com as crianças, com os adolescentes, ainda tem que cuidar da casa e tem que cuidar da família. É uma jornada bem complicada, mas a gente consegue relacionar ela, porque eu acho que a profissão de professor, ela é um dom. É um dom divino, porque ser profissional, conforme o curso, qualquer um consegue. Mas ser educador, acho que é algo único, né? É algo único. E a gente, sei lá, por ser mulher, consegue, né, fazer toda essa demanda. É complicado, é difícil você ser mãe, ser profissional. Mas a gente consegue resolver direitinho isso aí. Como é que você decidiu ser professora, Lucinéia? Na verdade, desde pequeno, eu sempre me encontrei com os livros, com os cadernos. Mas acho que foi a própria profissão que me escolheu, ser professora. E aí, como é que é falar com crianças, falar com adolescentes? Nem todos têm o mesmo comportamento dentro da sala de aula. Não, é bem difícil. Ainda mais agora a gente vivendo numa era digital como está aí. Nossa, que o professor tem que estar bem preparado. Ele tem que estar assim, ó. Ele não sabe que o aluno vai perguntar a todo instante. Por mais que você esteja preparado com o seu conteúdo, com o seu conhecimento, mas sempre vem uma surpresa, né? A cada dia, a cada aula, a cada ano é uma turma diferente, são ideias diferentes. E por mais que eu tenha tantos anos de experiência em sala de aula, você nunca sabe tudo, você está aprendendo no dia a dia, você está levando aquela bagagem de conhecimento, mas você também traz para casa muita coisa que você aprendeu. E você é prova disso, né? Como é que foi essa decisão de se tornar professora? Bom, como eu já disse, desde criança eu gostei de mexer com caderno, com livros, né? E eu sempre me dei melhor nas ciências humanas que exata, né? Então resolvi para o lado do magistério. Até minha família, meus pais não queriam que eu fosse professora, né? Mas, enfim, é o dom, eu acho, tá em mim isso, né? De ensinar, de orientar, de explicar. Porque hoje o educador, ele tem múltiplas funções na sala de aula. Ele não é apenas o professor. Hoje ele passa a ser mãe, psicólogo, pedagogo. Então, a nossa tarefa ela está bem variada, né? Bem diversificada. E isso a gente se preocupa também, né? Porque eu vejo assim, principalmente na fase de adolescente, que sobre a sobrecarga dos pais em casa, muitas vezes eles não dão atenção devida para os seus filhos. Não que não queiram, porque não amem seus filhos, bem pelo contrário. Mas o trabalho exige isso, a rotina do dia a dia. E daí eles vêm para a escola e extravasam com tudo, né? E a gente tem que estar ali, saber lidar com essa situação. É complicadinho um pouco, né? Mas temos que enfrentar, né? E a família, como é que fica nessa divisão de tempo? Nossa, essa pergunta pesa um pouco, porque muitas vezes, olha, a gente deixa um pouquinho de lado, mas eles cobram muito, né? Porque você não dá aquela atenção devida para a tua família. Apesar que meus filhos foram meus alunos, o meu esposo foi meu aluno, né? Então, eles dizem que é melhor ter como mãe do que prof, né? Que era muito exigente, né? Então, assim, é uma experiência que você leva para a vida. E eles também, eles têm um orgulho de ter a mãe como prof. Eu vejo assim que eles se expressam, principalmente a Mayra, né? Ela diz assim que se espelha na mãe, né? Então, para mim, isso é mais do que um presente, né? É uma gratificação muito importante. Porque a profissão professor, profissão educador, eu vejo que no nosso país ela é bem desvalorizada, não somente a questão salarial, né? Porque no tempo que eu iniciei, há 23 anos atrás para hoje, a mudança é muito grande, bastante mesmo. Então, assim, leva você a pensar que muitas vezes parece que o professor está esquecido. E ele é a base da sociedade para todas as demais profissões que estão aí. Eu vejo a minha filha hoje num curso universitário, quem que está lá ensinando, orientando é o professor que prepara. Todas as outras experiências e profissões que tem. E por que nós, né? Muitas vezes temos que estar brigando, fazendo greve, manifestação, protesto, para reivindicar algum direito, né?
que eu acho que a gente tem mais direito, né? Mas muitas vezes é questão de política, governamental, e isso fica de lado, tem que estar lutando muito com isso. Mas é uma classe que tem que buscar com isso uma saída, né, pra gente. Mas, enfim, eu acho que também, como educadora, eu estou nessa profissão porque amo a minha profissão. E muitos que estão começando agora, eu vejo na escola, eles não têm aquele ânimo como a gente tinha lá no início. Eles pensam até em trocar de profissão. Então, eu vejo assim, a gente que está quase caminhando para o fim de carreira, a gente foi escolhida. Eu já digo assim, que eu fui escolhida para ser educadora, porque a gente é uma mãezona, né? Então, eles vêm, além do conteúdo teórico, científico que está ali, eles vêm, eles procuram um conselho familiar, eles procuram, assim, prof, o que tu acha? Olha, estou com um problema assim. Então, a gente tira um tempinho, a gente participa muito da vida do aluno. E eu pensei assim, se um dia eu fizer esse mestrado, eu acho que a tese está pronta. A tese é a experiência vivida em sala de aula. Porque nesses 20 e tantos anos de sala de aula, muitas vidas passaram pela minha vida e ficaram registradas. Teve algum fato que te marcou nesse teu tempo de carreira? Nossa, são inúmeros, vários mesmo. Então a gente fica assim, nossa, uma época tu estava escrevendo alguns, sabe? Fiz um pequeno relatório, assim, fui escrever. Depois, com o tempo, a gente vai deixando, né? Mas fica gravado na tua lembrança pro resto da vida, assim, coisas que... Alunos que foram embora da pequena comunidade, porque eu estudei lá naquele interior, né? E depois não tinha o segundo grau, que hoje é ensino médio, então a gente veio para a cidade, veio em Chapecó, né? No Colégio São Francisco dos Padres Maristas aqui. Daí quando voltei para minha comunidade, eu voltei a ser a professora da escola que eu tinha estudado. Então isso para mim marcou muito, né? E baseado nisso a gente construiu uma caminhada, essa missão de ser professora. E levo comigo isso, né? Daí, baseado nisso, veio outras coisas, né? Como a questão de vereador, que eu fui aquela vez por causa dos alunos, né? Eles que me incentivaram. Vai, prof, você tem uma formação, você tem uma bagagem, você fala, você enxerga, você tem essa visão, né? Tá, tudo bem, vamos lá. Então, na verdade, eles incentivam a gente. E aí, no Antônio Morandini não é diferente, né? Ali eu adoro trabalhar, eu adoro aquela escola, né? Acho que eu vou ficar ali até me aposentar. Qual que é o recado que você deixa, Lucinéia, nessa data que é importante? Claro que o professor ele deveria ser lembrado todos os dias, mas tendo um dia específico para comemorar essa data. Qual que é o recado que você deixa para quem gosta da profissão e para quem atua nela também? Eu digo a todos os educadores, não desanimem, porque toda profissão requer, né, um esforço enorme, uma dedicação, um desempenho. Mas ser educador é algo único, acho, na vida. Né? Então, por mais que você encontre obstáculo, por mais que encontre as barreiras que você vai encontrar no dia a dia, né, você está ali lutando com o ser humano, com vidas. E essa vida, ela vai fazer parte da tua vida, pode ter certeza. São marcas que vai ficar. Então, a missão de ser educador é única e essa lição você leva para o resto da tua vida. Então, só educa quem ama. Até eu quero te mostrar aqui, dá licença. Eu tenho, no meu relatório de magistério, a professora me deixou uma frase. E essa frase encontro nesse livro, ó, quem ama educa, e só pode educar quem um dia amou. E o maior mestre da educação, né, vou falar um pouco da questão religiosa agora, que foi Jesus, que, né, amar a Deus por todas as coisas. Então, com isso, se você não ama o próprio filho, como é que você vai educar? E na sala de aula, se você não ama aquelas criaturinhas que estão lá, que vêm cheias de problemas, a gente sabe que eles têm inúmeros problemas, a gente tem que amar, independente de qualquer defeito, seja lá, dificuldade que tenha. E esse livro, ele traz uma experiência, principalmente para os pais, né? De como educar o seu filho pela questão da rotina do trabalho. Então, era necessário que muitas vezes os pais tirassem um tempinho para o seu filho, porque muitas vezes a função de professor, como eu citei, ela está sobrecarregada na sala de aula, muito mesmo. E os pais,
o limite que eles querem dar a seus filhos, muitas vezes não conseguem. Então, dê o amor, esse limite chamado amor, que a nossa parte nós acho que vamos fazer. Porque ficando para nós toda essa função, é meio complicadinho, né? Você ser prof, você ser mãe, tata, tia, psicóloga, é bem complicado. Então, ame eles com todo o seu amor e carinho, que nós vamos fazer a nossa parte em sala de aula. Porque eu amo meus alunos. E é nesse clima de descontração, de emoção, eu deixo um abraço para a Luciné, que foi minha professora de escola, e um abraço também para todos os professores que nessa data especial vocês continuem trilhando esse caminho e fazendo esse belo papel que é educar. E é daqui que eu encerro o Cidade News de hoje. Mais informações você acompanha na edição de amanhã. A todos uma boa noite. Se parássemos para pensar o quanto vale um professor, nós nos daríamos conta e ainda mais valor a esta profissão de ensinar. Pois independente de seu salário, este profissional nos ensina com muita dedicação. E não haveria nenhum doutor se no início de sua carreira não tivesse tido uma carteira na sala de aula e principalmente um professor. O que seriam dos advogados, dentistas, jornalistas e tantos outros profissionais se não tivessem na sala de aula aquela pessoa a quem recorrer nas horas das dúvidas e questionamentos? O que seria de nossas crianças se esse ser tão importante não auxiliasse a família a formar o lado humano e cidadão? A este grande profissional demonstramos imensa gratidão, reconhecendo sua profissão como fundamental. Enfim, somos todos gratos por tudo o que fazem e ainda farão por nós. Agora, só nos resta fazer essa homenagem simples, mas de coração. Parabéns, professor! É a você que enfrenta jornadas duplas e até triplas a quem dedicamos este dia.